Olá, amigos, um abraço bem apertado, motivo de alegria e satisfação de todos nós da TV Mar, canal 25 da organização Ardoni Melo, na grade da NET. Estamos novamente com o Fenômeno A Vez do Povo, audiência total na sua televisão, em casa e à vontade nos assistindo. Muito obrigado. Você que nos assiste também pelo sistema Android e toda a tecnologia através do celular ou na internet através da Gazeta Web, o maior e mais completo portal de notícias de Alagoas, o jornalismo eletrônico da organização Ardoni Melo. Estamos chegando com A Vez do Povo, o mundo de informação de Alagoas e do Brasil, para você ficar bem informado. Essa terça-feira, dia 21 de julho de 2015. Vamos aqui às principais manchetes, os principais destaques de hoje. Loja Magazine Luiza, incendiada na semana passada, será demolida hoje no centro de Maceió. Rodoviários fazem assembleia para avaliar proposta de reajuste salarial. Os ônibus da Veleiro, ao sair, só saíram da garagem hoje, depois das 7 horas da manhã, fazendo com que os trabalhadores chegassem um pouco atrasados no trabalho. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que Alagoas fechou mais de 26 mil postos de trabalho só nos primeiros meses do ano de 2015. Já estão valendo as novas regras para a realização de partos na rede particular de saúde. O governo busca estimular o parto normal e reduzir cesarianas em todo o país. Corpo do policial civil executado no Vilagem Campestre é sepultado. Aqui no nosso estúdio nós vamos receber o empresário Guido Júnior, novo presidente da Aliança Comercial de Maceió, e vai falar sobre os projetos da entidade para fortalecer o comércio de nossa capital. Tudo isso e muito mais aqui na sua TV Mar, dentro do programa A Vez do Povo. Você pode, inclusive, participar e interagir conosco ao vivo. É só acessar o telefone 981707 8772. Repetindo, 98107 9872. E falar conosco através do WhatsApp ou ligar direto ali para a nossa doutora Magnólia no 03377 9097. A Vez do Povo, o fenômeno para você está no ar. Voltando para você e abrindo com você também A Vez do Povo, esse grande programa dedicado à nossa comunidade. E como ontem, a tristeza nos abate a todos os alagoanos, principalmente os que fazem o aparelho de segurança pública do estado de Alagoas. O corpo de policial civil, Carlos Alfredo de Oliveira Vanderlei, foi sepultado na tarde de ontem no cemitério Parque das Flores, aqui em nossa capital. O policial foi morto a tiros no último domingo no Vilagem Campestre. Ontem, 2 suspeitos do crime morreram em troca de tiros com a polícia no bairro do Feitosa. O sepultamento contou com uma homenagem da Banda do Exército e reuniu vários policiais civis, militares e federais. A polícia deteve na madrugada de hoje 5 suspeitos do envolvimento na morte do sargento Dietmax José da Silva, de 42 anos de idade. O militar foi assassinado na semana passada no município de Santa Luzia do Norte. Foram presos Valdeir Correia de Lima, Diego Moreira de Almeida, conhecido como Bruxo, também o Alisson Miguel Nunes de Oliveira, conhecido vulgarmente como Pato, e 2 menores também foram apreendidos durante a ação. Todos os suspeitos foram levados para a sede do DEIC, no bairro da Santa Amélia, aqui em Maceió, na Xande Bebedouro. A Superintendência de Administração Penitenciária, em parceria com a 7ª Vara Criminal da capital, realizou ontem a oitiva de cerca de 70 presos provisórios
que estão custodiados no sistema prisional da capital. A ação foi coordenada pelo juiz Maurício Breda e aconteceu na diretoria das unidades prisionais. O objetivo é verificar a situação processual de cada preso provisório. Quem presenciou e precisou utilizar os ônibus da Veleiro nas primeiras horas de hoje teve que esperar um pouco mais no ponto do ônibus. É que os ônibus da Veleiro só saíram da garagem depois das 7 horas da manhã, após uma assembleia realizada pelos rodoviários que aprovaram a proposta de reajuste de 10% oferecida pela categoria. Na semana passada, eles participaram de uma assembleia. Por conta disso, os ônibus demoraram um pouco mais a sair da garagem. O Sindicato dos Rodoviários preparou um calendário de assembleias individuais para as empresas, buscando apreciar a proposta salarial. Amanhã será a vez da Piedade, na quinta serão os que trabalham na Real Alagoas e na sexta-feira a assembleia acontecerá com os trabalhadores da empresa São Francisco. A demolição dos escombros depois daquele incêndio que destruiu totalmente a estrutura do Magazine Luiza, que foi incendiado na semana passada, começa a ser demolida agora pela manhã no centro de nossa capital. O trânsito na região será interditado no entorno, na Rua do Comércio, local onde se situa os escombros do Magazine Luiza. O trânsito, portanto, está sofrendo uma modificação para que máquinas realizem o trabalho. A nossa colega repórter Laira Santa Rosa esteve no local e traz maiores detalhes. E os trabalhos de demolição da loja do Magazine Luiza aqui no centro da cidade já começaram. Cerca de 15 homens estão trabalhando para fazer a limpeza durante todo o dia de hoje. Para explicar um pouquinho como é que vai ser essa ação, a gente vai conversar com o seu Luiz Henrique, que é o encarregado da obra. Seu Luiz, como é que vai ser o trabalho durante o dia de hoje? Hoje vai ser a limpeza dos entulhos, que a gente vai ter retirada dos entulhos, para a partir da manhã a gente começar a retirar da estrutura que ficou toda comprometida. Vai ser feito o quê? Vai ser quebrada essa estrutura que foi incinerada com um incêndio? Vai ser toda demoluída, vai ser feita uma estrutura toda nova. Quanto tempo o senhor acha que vai ser feito esse trabalho aqui na loja? A gente pretende acabar esse serviço no sábado. São quantos homens que estão trabalhando aqui ao todo? São 15, mas a partir de amanhã a gente vai estar com 20. Existe algum risco para quem está passando aqui de acidente ou o trabalho aqui é seguro, tranquilo? Não, o trabalho aqui é seguro e tranquilo. E a interdição foi necessária no sentido de quê? De ajudar na retirada desses entulhos? Isso, porque a gente estava com dificuldade para trabalhar à noite, só trabalhar à noite. Aí a gente pediu ao SMTT para interditar. Só o dia de hoje foi o que eles deram para a gente trabalhar. Devido à demolição da loja do Magazine Luiza, algumas ruas aqui no centro da cidade estão interditadas, entre elas a Rua João Severiano. Para explicar um pouquinho sobre essa ação que a SMTT está fazendo para auxiliar no trabalho da loja, a gente vai conversar agora com o Ítalo Gomes, que é da SMTT. Ítalo, essa interdição começou a partir de que horas e deve seguir até que horário? Ela começou... E a buraqueira, depois das chuvas, toma conta de nossa capital. Maceió vira a capital dos buracos, uma verdadeira tábua de pirulitos. Na parte alta da cidade também não é diferente. E a nossa produção nos traz para o programa A Vez do Povo imagens feitas por um telespectador de um buraco na Avenida Durval de Góes Monteiro, a principal via de acesso que tem interligação com a Fernandes Lima para o centro de Maceió. Vamos ver as imagens aí? Olha só. O buraco está aberto há mais de uma semana, próximo à bomba do Gonzaga, lá no Tabuleiro dos Martins. Moradores e comerciantes da região reclamam do problema. Motoristas precisam desviar do buraco e, segundo o próprio telespectador que nos mandou as imagens, motociclistas desviam e geralmente caem, não conseguem desviar do buraco. Já foram colocados pneus para alertar os motoristas, também motociclistas, mas o problema desse buraco continua aí trazendo graves problemas para a nossa comunidade. Então vamos aí esperar uma ação da Secretaria de Infraestrutura do município de Maceió
para que haja urgentemente uma aceleração na operação tapa-buraco. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente traz outras informações aqui pela sua TV Bar, dentro da Vez do Povo. A gente volta já. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo!
Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Voltando para você na sua TV Mar com A Vez do Povo, fenômeno de audiência. Um abraço para o companheiro Wilson Júnior nas suas merecidas férias. Por falar em férias, quero abraçar também o bom regresso ao companheiro Volney Malta Fernando. Não sabia que esse cara era meu xará também e nasceu exatamente no 13 de junho, dia de Santo Antônio. Claro que a mãezinha dele não ia deixar passar sem batizá-lo com o nome de Fernando. Mas Volney, talvez o nome mais bonito, veio primeiro, né, Volney? Então, um bom regresso aí para o companheiro Volney Malta, o nosso diretor de jornalismo, já está no batente. A polícia está agindo, a bandidagem está aí também agindo, mas a polícia é empreendendo todos os esforços no sentido de combater a criminalidade. Policiais civis de Sergipe prenderam 2 homens acusados de crime aqui em Alagoas. Hilton Leandro dos Santos e Carlos Alberto Martins Santos estão presos e foram já para Sergipe. O último aí, o Carlos Alberto Martins Fernandes, é conhecido como o Gordo. Eles foram detidos em um trecho da BR-101, município de Maruim. Eles são suspeitos de envolvimento em assaltos a uma empresa localizada em União dos Palmares. A dupla já tem passagem pelo sistema prisional por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Os elementos são PhD na criminalidade, mas já estão aí fora de circulação. O desemprego em Alagoas está preocupando. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que Alagoas fechou mais de 26 mil postos de trabalho nos 6 primeiros meses desse ano de 2015. A Laira Santa Rosa nos traz maiores informações. Alagoas fechou mais de 26 mil postos de empregos nos 6 primeiros meses desse ano. Um dado que reflete a situação nacional de crise em todos os setores da economia. Para contar um pouquinho como o Estado está passando por essa situação, a gente vai conversar agora com o secretário Rafael Brito, que vai explicar para a gente. Secretário, quais as ações a Secretaria do Trabalho está tomando para evitar que a situação do trabalhador em Alagoas entre numa situação de crise? Pois é, Laira, como você bem colocou, a crise ela é nacional e ela está posta. A gente acredita que já no final do ano a curva de desemprego vai ter uma melhora, mas a crise está aí. Alagoas perdeu, como você bem disse, 26 mil postos de trabalho. A nossa expectativa é que esse número ainda esteja igual ao do ano passado, ou seja, a crise ainda não está derrubando a taxa de desemprego em Alagoas como está derrubando no resto do país. A expectativa, o governo tem feito um dinamismo muito grande, tem proposto um dinamismo muito grande na economia, buscando novas
novas empresas, novos investimentos, buscando que as obras do governo federal, o governador tem feito um esforço muito grande para que essas obras não parem em Alagoas, como elas já pararam em outros estados. Inclusive, eu tive informação que o governo de Sergipe já atrasou até folha de funcionalismo. Então, assim, a crise está posta, ela é uma crise nacional, mas, por enquanto, Alagoas tem dado um bom resultado para essa crise. Qual o setor que está enfrentando o pior momento nesse mês de junho, nesse ano de 2015? Qual é o setor que está com maior dificuldade? Desde o início, né, do ajuste fiscal, o setor da construção civil tem sofrido bastante, principalmente pelo Minha Casa Minha Vida. É um programa que não vai ser adiado. A terceiro módulo do programa Minha Casa Minha Vida, o governo federal não vai iniciar agora. Então, assim, Alagoas perdeu só aí nesse setor uns 12 mil postos de trabalho esse ano, e o restante da grande contribuição é justamente na cana-de-açúcar, que o setor sucroalcooleiro vem sofrendo bastante nos últimos 6, 7 anos, com a crise que está posta para o setor sucroenergético de uma forma geral. O governo também está atento a isso e está buscando soluções para que esses produtores possam vender seus produtos de uma forma melhor, gerando mais emprego e gerando mais renda para essas empresas. A Secretaria já sabe o que fazer com esse trabalhador, principalmente da construção civil? Sem dúvida, mas a construção civil, a expectativa é que o mercado ele volte já no final do ano. Então, assim, muitas dessas pessoas hoje estão no seguro-desemprego e já no final do ano a expectativa é que no setor da construção civil tenha um pequeno aquecimento que vai voltar a absorver uma grande parte dessas pessoas. Em relação ao trabalhador da cana-de-açúcar, que eu acho que é o cenário mais complicado, principalmente porque a mecanização tem tirado muito desses postos de trabalho, a gente está buscando reativar o programa Amigo Trabalhador, que é um programa que no papel é muito bonito, mas que ainda não deu certo em Alagoas, como já deu certo em outros estados, como em Pernambuco, que ele tem um programa Chapéu de Palha, e como em Sergipe. Esse programa é um programa que ele pega o trabalhador da agricultura, da cana-de-açúcar, e transforma ele em um trabalhador de outra área, ou empreendedor. Ele faz com que ele tenha uma renda que complemente o seu ganho e ele não precise só da cana-de-açúcar para viver. Existe algum setor que está em crescimento, que o trabalhador, de repente, pode vir aqui no Cine, procurar uma especialização e tentar entrar no mercado de trabalho em uma outra área? Olha só, o trabalhador ele precisa sempre vir ao Cine, porque a gente sempre tem vagas disponíveis. O Cine só consegue preencher metade das vagas que são demandadas a ele. Então, a gente está sempre com vaga disponível. É importante que o trabalhador que esteja querendo se recolocar no mercado, ele procure sim o Cine. E um setor que tem segurado o número do desemprego aqui na nossa economia é justamente o setor de serviço, principalmente pelo turismo e pelas micro e pequenas empresas. Então, grande parte do trabalho formal em Alagoas é sim formado por micro e pequenas empresas. E esse setor importante que tem segurado a nossa taxa de desemprego. É importante que o trabalhador não perca a esperança e não deixe de acreditar que pode conseguir um emprego. Com imagens do Flávio Santos, Laira Santa Rosa, para a TV Mar, canal 25 na NET. Ok, Laia, um abraço, parabéns pelo trabalho. E aqui nós estamos tendo a honra de receber dos nossos estúdios a presença do empresário Guido Santos, que no início do mês assumiu os destinos e a responsabilidade da Aliança Comercial, uma entidade representativa do interesse dos comerciantes do centro tradicional de nossa capital. E ele nos vai falar sobre as principais preocupações e as principais metas que tem a partir de agora. Guido, desafios e desafios, né? Bom dia, bom dia. Um abraço. O desafio a gente tem sempre, né? Hoje você conviver no comércio, você ter o comércio já é um desafio do dia a dia, né? Porque nós temos aí com a crise aí pesada, apesar que o governo diz que não é uma crise forte, mas na verdade é. Nós temos aí o desemprego em altíssimo, quando vocês acabaram de passar a matéria sobre isso, o desemprego muito alto. E o comércio não pode ficar longe, porque, na verdade, é um efeito cascata, né? Vem da indústria, o governo fechando a liberação de crédito para obras e por aí. Então, a gente sabe a quantidade de obra que tem parada e isso prejudica o comércio, porque diminui a circulação do dinheiro, né? E nós que fazemos parte do Centro de Maceió, a Aliança é uma entidade com 95 anos e que ficou como uma entidade voltada especificamente para o Centro de Maceió. E nesse período, eu já fui presidente uma vez, estou assumindo o segundo mandato, e os desafios são maiores ainda, porque a prefeitura também está com verba limitada,
E nós estamos aí com a parceria com a Prefeitura para que o que a gente puder um ajudar o outro, a gente conseguir com isso melhorar o centro, como já tem melhorado, né? O trabalho do reordenamento dos ambulantes já foi uma primeira etapa, falta a segunda etapa, que é o entorno do calçadão, mas que nessa parceria, junto com a Comissão Administrativa do Centro, a Prefeitura tem dado sinal verde para algumas atitudes, agora ainda precisa fazer mais. Algumas decisões têm que ser tomadas mais forte para que a gente consiga ter um centro melhor, não só para o lojista, como também para o cliente e para o próprio trabalhador do centro de Maceió. Guido, você é uma unanimidade, já pela experiência mesmo que teve à frente da entidade. Você foi escolhido, mas você teve a oportunidade de fazer o seu time para dizer, não estou sozinho nessa caminhada? Olha, quando vieram pedir para que eu voltasse a ser presidente da Aliança, eu digo, eu volto com a única condição. Eu quero uma diretoria participativa e de pessoas que sejam realmente voltadas para o centro. Então, nós formamos um grupo forte, junto com grandes redes, grandes lojas, onde o objetivo nosso é unir força. Eu diria que a união da força não é só para o comércio nacional. Nós, empresários, nós temos hoje um peso muito forte na arrecadação do Estado, no PIB. Então, o que a gente precisa é ter mais união entre os próprios empresários e com as entidades. Hoje a gente tem a Associação Comercial, a Federação do Comércio, o CDL. Hoje as entidades estão parceiras, estão unidas para que a gente consiga, com isso, a gente mostrar ao governo que a gente tem um peso e que a gente precisa de um certo respeito e também o governo precisa também fazer aceitar e acatar algumas reivindicações do comércio para que consiga tanto melhorar para a arrecadação do Estado como para o próprio comércio. Momento da gente prestar nossa solidariedade ao comércio, que afinal de contas empregados estão aí também paralisados e uma importante loja de uma rede, como já mostramos aí em matérias, o incêndio que debelou e destruiu totalmente mais uma loja do Magazine Luiza, aqui em nossa capital. Dentre os desafios e as preocupações, a segurança nas estruturas dessas lojas, os prédios, na maioria deles, são prédios antigos. Exatamente. E aí a preocupação, inclusive, com toda a rede elétrica, para que esse tipo de coisa não venha acontecer. Não sabemos ao certo o que aconteceu, mas ao que tudo indica, pode ter sido um circuito devido às chuvas, essas coisas, e aí a complicação com as águas, né, Guido? Aparentemente, falta o bombeiro apresentar o laudo, né? Aparentemente o prédio foi de madrugada, inclusive eu recebi a ligação, que também tem um prédio lá vizinho, e quando eu recebi a ligação, eu fui para lá, saí de lá, era 4 e pouca da manhã, e acompanhei o trabalho do bombeiro. E, no meu ver, tudo indica que tenha sido um curto, porque estava chuviscando, não estava chovendo muito forte, mas estava chuviscando. Aí o bombeiro é que vai ter que dar o laudo. Agora, a maioria dos comércios, do centro dos prédios do comércio, tanto são juntos como são prédios antigos. Então, cada um é que tem que ver a parte da sua fiação e fazer. O bombeiro, cabe a ele cobrar o projeto de incêndio e cabe a ele cobrar os extintores, né? Agora, a questão da estrutura de cada um, é cada loja que tem que fazer o seu. Hoje você tem que investir muito com a parte de fiação, porque você tem que ter muito cuidado de desligar computadores à noite. Às vezes a pessoa deixa ligado o estabilizador, aquilo ali é um perigo. Então, hoje você tem que ter um certo cuidado com isso também. Agora, a questão do prédio antigo, realmente, no dia do incêndio, eu estava lá, foi um absurdo. O bombeiro chegou lá em tempo. A questão foi a escada que demorou para acionar a escada Magiro, mas no meu ver ali não ia adiantar muita coisa não, porque tinha muito fogo lá dentro, o fogo foi bem alto, chegou a atingir até o 5º andar do prédio vizinho, porque a altura realmente, eu tenho até a filmagem que eu filmei na hora, e foi um incêndio mesmo que eu me assustei. O prédio meu tinha 2 prédios antes dele, mas eu fiquei assustado até mesmo com o alcance, exatamente. Mas, graças a Deus, ficou só limitado ao Magazine Luiza, o prejuízo para o Magazine Luiza, né? Mas ele tem seguro, acredito que tenha seguro. Mas não quer queira, quer não queira, vai ser pelo menos uns 2 meses ou 3 meses do prédio fechado. E é menos um ponto no comércio Maceió, que vai ficar provisoriamente fechado. Mas já começou a reforma. Dentre outros desafios, aquele problema antigo, que é a presença indesejável pelos próprios comerciantes tradicionais da presença do ambulante, do camelô. Como é que você pretende enfrentar para definitivamente se fazer valer aí
o espírito também de humanidade para colocar esse povo no seu devido lugar, com as condições de trabalho e que não venha fazer aquele tipo de concorrência, de qualquer forma, desleal para com os comerciantes tradicionais. Todo mundo tem o direito de negociar, de ter seu ganha-pão, né? Dizendo assim, o comércio não é contra os ambulantes. O que a gente é contra é a forma como foi feito. Houve uma evasão dos ambulantes, você podia comprar camarão, peixe, podia comprar fruta. E o comércio não é um local adequado para isso. Eu estava vendo até insatisfação, tanto dos empresários, como também a insatisfação estava vendo por parte do próprio povo que circula no centro, o trabalhador do centro. Eu mesmo recebi várias solicitações, até mesmo de funcionário meu, de colaborador meu. Rapaz, vocês precisam dar um jeito de sair. A gente está fazendo o que a gente pode, mas é a prefeitura que tem que tomar atitude. Então, cada um tem o direito de negociar o seu espaço. Agora, cada um também tem que ver. Hoje, as lojas, o empresário que é registrado, tudo. Então, o empresário paga o imposto e não é pouco. A carga tributária é muito alta. Nós temos IPTU, temos taxa de localização. E não é justo que a gente pagando isso tudo e ter um ambulante na porta vendendo o produto até similar ao seu, bem mais barato, porque ele não paga imposto, o produto, às vezes, é de uma origem duvidosa, que a gente não sabe a origem daquele produto, não tem garantia. Então, fica complicado. Então, cabe à prefeitura fazer esse trabalho. Ela tem feito, o coronel, junto com o Braga, tem dado um apoio muito grande para a gente. A própria Guarda Municipal também tem dado um apoio à SMCCU. E agora também, há muito tempo que a gente tem uma parceria com a Polícia Militar, que também está dando suporte para os outros órgãos fiscalizadores, o meio ambiente, e com isso a gente forma, junto na Comissão Administrativa, todo esse trabalho para que a gente tenha um centro adequado. Agora mesmo, no começo de agosto, nós vamos fazer a exposição do carro antigo no calçadão. Nós já demos entrada na documentação tudinho, vão mais de 30 carros antigos que vão ficar em exposição lá, para a gente rever a época que a gente começou a dirigir e tal, carros antigos, e é mais uma forma de a gente circular pessoas no calçadão do comércio. Desafios e, dentre eles, aquele de administrar de forma autônoma o calçadão do comércio total. Isso é viável sem a participação do poder público? Existe esse projeto na Câmara, que é o projeto do condomínio do centro, né? Que eles, cada um chama um nome, né? No meu ver, seria um condomínio. Agora, esse projeto, já existe em algumas cidades no Brasil que já aderiram a esse projeto. E a gente está, junto com a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores, estudando, porque é um projeto muito audacioso. Para a Aliança, que é uma entidade com pouca arrecadação, com caixa sofrido, para a gente assumir isso, aí precisa ver o que é que a Prefeitura vai entrar em troca. A vantagem de ter a iniciativa privada administrando o calçadão é que não há necessidade de uma licitação pública para comprar qualquer coisa. Às vezes, hoje a Aliança já faz a parte de grelha, a Aliança que conserta grelha, a Aliança conserta banco, até mesmo as partes das plantas, a Aliança ela manda plantar, replantar. Então, a gente já tem feito esse trabalho. Agora, para administrar o calçadão, é um trabalho, é um desafio muito grande. E a gente, na Aliança, a gente topa esse desafio, desde que a Prefeitura crie condições, tanto financeira como estrutural, para que a gente administre esse calçadão. E eu acho viável, porque tem muita coisa, o comércio nacional é muito bonito e não é justo que a gente deixe depreciar um patrimônio desse do público alagoano. Todas as vezes que eu toco nesse assunto, eu lembro-me de Milão. E eu sempre digo, como dizia ao João, ao Olinto, vão lá para ver a beleza que conseguiram fazer do centro daquela cidade italiana, que, aliás, é a capital da moda, a capital mundial da moda. Eles colocaram lá uma cúpula belíssima e recuperaram e preservaram, como o europeu preserva melhor do que todos nós aqui, a estrutura arquitetônica antiga do centro de Milão, e ficou uma coisa linda. Eu acredito que Maceió, o maceióense, vocês que fazem o comércio em Maceió, têm condições de fazer um trabalho belíssimo daquele nessa ideia do condomínio fechado. Agora, é preciso, claro, a parceria de outras instituições e outras entidades. Entra aí fatalmente o poder público. Com relação a outras entidades, como a Aliança já está trabalhando essas parcerias? Não, nós temos uma parceria muito forte, tanto na Associação Comercial como na CDL e também na Federação do Comércio. Nós temos reuniões semanais, inclusive hoje, quando eu sair daqui, eu vou para uma reunião
lá na Associação Comercial, onde lá a gente discute algumas determinações, algumas leis que foram criadas, e lá a gente discute outros assuntos com relação ao que é que pode fazer para melhorar tanto o comércio como a própria cidade. Então, hoje eu diria que as entidades estão unidas. O que a gente precisa, como eu disse antes, é a união maior dos empresários, a maior participação dos empresários. Nós convocamos, às vezes, para uma reunião para discutir alguma coisa, nós mandamos 100 convites, 120 convites, e chegam lá 15, 20 pessoas. Então, o empresariado precisa entender que ele precisa estar junto das entidades para também dar sugestões, porque duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, essas sugestões, várias atitudes que a gente já tomou, foi por sugestões de empresários dentro dessas reuniões. Agora, o problema é que eles não participam. E depois, quando a gente toma uma decisão, acham ruim. Esse é que é o problema. E quando ligam para mim, eu digo logo, por que você não foi para a reunião para dar a sua sugestão? Porque é muito fácil você estar fora, quando vê a fazer o negócio, você achar ruim. Rapaz, você deveria ter feito, não era assim, era para ter feito assado. Eu digo, sim, por que você não foi lá para dizer isso? Porque a gente pensa de um jeito, a gente toma uma atitude de um jeito, mas não quer dizer que vai conseguir, você não consegue agradar gregos e troianos, né? Então fica difícil. Mas a gente tem tomado algumas atitudes e até então não estou tendo muito problema não. Agora é muito complicado você ter uma presidência, ter uma diretoria de uma entidade hoje para tomar decisão, quando às vezes as pessoas não concordam, fica muito complicado. Mas se todos participassem, eu acredito que o comércio teria outra representação. A Aliança Comercial é hoje uma instituição quase secular. Vem de Joaquim Leão, que foi inclusive prefeito de Maceió nos idos de 50, por aí, né? Foi por aí. Por aí. E vem, ao longo do tempo, desempenhando seu papel, muito embora houve um certo arrefecimento nos últimos anos. Algumas presidências conseguiram soerguer a entidade, que precisa de continuar se fortalecendo. Qual a sua meta para fortalecer ainda mais essa importante entidade? O objetivo nosso é ter maior adesão de mais empresários, né? E essa parceria com a prefeitura, que eu acredito que seja fundamental para a gente. O poder público é fundamental para que ele está junto com a iniciativa privada, buscando a melhoria e aceitar as sugestões da iniciativa privada. Porque a gente tem uma visão diferente, a gente tem uma visão do dia a dia. Como o Olinto costuma dizer, que o Olinto fez um trabalho na Aliança fundamental, porque ele abriu mão da empresa dele. Eu também, quando eu disse logo, eu digo, olha, eu vou assumir. Agora eu não vou fazer o que o Olinto fez, que eu tenho a minha empresa e é o meu ganha-pão, mas eu vou fazer o que eu puder. Mas o Olinto fez um trabalho muito forte, mostrou, e a gente conhece, tanto ele como eu. Às vezes a gente sai, eu e ele, a gente vai andar no calçadão, então mostra no centro, para andar no calçadão, para ver o dia a dia do centro. Então, nem sempre o gestor público, ele tem noção disso aí. Por isso que é importante a parceria, para que a gente busque sugestões e a prefeitura entenda essa sugestão como melhoria. E com isso eu crio, dê um canal para que essa parceria dê certo. E é o que tem dado certo. Meu caro Guido, o que mais reivindicam os empresários do comércio central tradicional de Maceió? O reordenamento do centro. É fundamental o reordenamento do centro. Nós ainda temos muito complicado a parte de gestão da fiscalização. Porque, por mais que você queira, o comércio precisa estar limpo. Ele precisa estar limpo não só da poluição visual, mas também da limpeza mesmo, do dia a dia, da higiene. Então, a gente tem buscado isso. E é fundamental que a prefeitura tenha essa noção e ela providencie arrumar o entorno do centro. Você vê, quando você desce ali aquela rua do comércio, é um absurdo aquilo ali. Aquela feira ao ar livre ali, uma bagunça. Então, a prefeitura precisa dar um destino. Agora, também esse pessoal também tem direito de negociar. Então, cabe à prefeitura ver onde é que eles vão ficar, qual é a melhoria que pode fazer e o que é que pode ser feito, para que a gente consiga ter um centro mais organizado e mais limpo. Melhorou muito, tanto a parte de segurança com a Polícia Militar, como a parte do calçadão. Mas falta o entorno do calçadão e eu ainda vou brigar muito por isso. Você falou em segurança, algo pode ter até mudado, melhorado, porque está uma onda muito forte de trombadinhas, de assaltantes, e com o pessoal dos ambulantes, o camelô, aí a coisa realmente se complicava ainda mais pela facilidade e atração desses comerciantes de trazer pessoas de baixa renda e pessoas do ambiente da criminalidade ou esses que vivem desses furtos rápidos, enfim. Mas
a segurança tem melhorado e uma última notícia que temos é que, por lei, a Guarda Municipal vai ser dotada de arma de fogo, não apenas o taser, que é uma pistola tida como não letal. E isso vai fazer com que a Guarda passe a ser também, não apenas a guardiã dos edifícios públicos em Maceió, mas dar um reforço, se auxiliar das forças de segurança, como polícia militar e polícia civil, que ostensivamente sempre estiveram no centro de Maceió, para buscar essa paz, esse sossego e a segurança no centro de Maceió. O que é que a Aliança vislumbra? Essa iniciativa da Guarda Municipal, ela vai impor mais respeito em função de ter uma guarda armada. É preciso também que haja uma consciência do portador dessa arma, né? Para que não faça muita besteira e lembrar que aquela arma, ela pode tirar vidas, né? Então, é importante que haja esse trabalho. Agora, ao mesmo tempo, no meu entender, essa briga que já vem muito tempo atrás da Guarda Municipal ter direito a um porte de arma. É importante demais isso aí, porque a Polícia Militar, ela tem todo o aparato, mas ela tem uma área muito grande para monitorar e controlar. Melhorou o centro com o monitoramento de câmeras, foi fundamental aquilo ali, a decisão do governo de botar a sala lá no centro, onde tem o monitoramento, foi muito importante aquilo ali. Então, melhorou muito. Agora, a Guarda Municipal realmente, ela precisa ter o direito do porte de arma para que ela possa, com isso, junto com a fiscalização, ela ter um bom respeito, porque você sabe que hoje o bandido está andando armado por aí e não está nem aí, matando de brincadeira. Você viu a quantidade de policiais que foram assassinados aí nessa semana, um absurdo aquilo ali. Então, o bandido, ele anda armado e nada é feito. Agora, o cidadão não pode andar armado. Então, o guarda municipal, como é um guarda municipal, também, no meu entender, eu sou favorável, desde que haja uma preparação psicológica sobre aquele porte de arma dele. Bom, adequações que o governo do estado necessitou fazer, mas que trouxe um prejuízo sem precedentes para o cidadão consumidor e também o comércio. Reclamou a retirada do JA, que ficava na base ali do antigo edifício do Produban. Como é que a Aliança pretende fazer para trazer de volta o JA para o centro de Maceió? Nós tivemos já uma reunião com a Secretaria de Planejamento, objetivando a volta do JA. E agora nós estamos pleiteando. A Eletrobras, ela já tem um ponto lá, mas ela, se remontarem o JA, ela participa também. Falta agora o Detran, a participação do Detran. Os outros já sinalizaram, seria voltar para o mesmo local e numa provisória, né, porque o projeto da Secretaria de Planejamento é muito audacioso, que é um projeto para botar também a parte do Detran com a parte de vistoria, de emplacamento, tudo. Então, o projeto é muito audacioso. Eu até sugeri o terreno único que eu vejo que pode fazer isso seria o terreno da antiga Secretaria da Educação, que caiu, né? É o único terreno que eu vejo, mas cabe à Secretaria decidir onde é que ela vai fazer. Mas, por enquanto, a sugestão minha que ele acatou foi de voltar já para o mesmo local. Estou ainda pleiteando junto ao Detran para a volta do Detran, porque é importante demais para o centro de Maceió ter o JA de volta. Porque o JA, nós tínhamos uma média de 2 a 3 mil atendimentos por dia no JA. Porque nós tínhamos a lotérica, tínhamos Casal, a Eletrobras, Detran, tudo no mesmo local. E foi transferido para o shopping, sem consulta nenhuma, não houve consulta das entidades sobre isso. A população do centro não gostou disso aí, porque prejudicou muito tanto o lojista do centro, como também o trabalhador do centro e até a população, que muita gente desloca do interior para vir para cá, para usar o JA. Quando chegar lá não tem o JA, tem que ser lá no shopping. E tem gente que ainda tem a cabeça assim, dizendo, eu não vou no shopping. Eu tenho que pagar estacionamento, eu tenho que isso e aquilo e não vai. Então, fica complicado. Mas o JA é fundamental que a Secretaria de Planejamento pense direitinho nisso e reative o mais rápido possível o nosso JA do centro. Eu quero aproveitar o ensejo para sugerir ao governo do estado que, além de trazer o JA de volta para o centro do comércio de Maceió, também reforce e crie um outro JA, já que já existe lá no local. Estou me referindo aqui ao Shopping Popular Nossa Senhora de Fátima, onde tem também um posto Detran, tem outros serviços, para criar mais um JA. Quanto mais JA, melhor JA.
Vamos já ao intervalo, daqui a pouco a gente volta já. Até já. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, let us live forever. Don't have the power, but we never say never. Sitting in the sandpit, life is a short trip. Music's for the sad man. Can you imagine when this race is run?
Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste. Porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Voltando para você com a Vez do Povo pela sua TV Mar, canal 25, da organização Arnon de Mello na NET, o fenômeno de audiência. A gente está aqui conversando com Guido Santos, que pela segunda vez assume a presidência da Aliança Comercial, órgão representativo do comércio central tradicional de Maceió. E aqui a gente fala sobre os desafios. Vamos falar aqui sobre um problema que é do consumidor, mas que também reflete no comerciante. Os espaços para estacionamento no centro de Maceió, que é um excelente negócio para muita gente, mas para aquele que quer ter acesso ao comércio, infelizmente, não se encontra mais lugar nenhum. A Prefeitura já tem uma ideia de voltar com aquela faixa azul do estacionamento rotativo da Prefeitura de nossa capital. Como é que a Aliança vê esse problema do estacionamento? Eu acho válido. A Zona Azul, desde que seja bem controlado, bem monitorado, é importante. Em Recife você tem, Aracaju você tem. Então, as cidades hoje que tem, é uma forma de ter uma circulação. Embora que a pessoa pega, bota o papel, bota lá 2, 3 papéis, mas é importante, porque o problema do estacionamento é só no centro de Maceió. Isso aí é um problema geral em todo canto. Já há um incentivo da Prefeitura para a instalação de edifício garagem. Então, já temos o primeiro em Maceió que está sendo instalado. Existe projeto para outros, é uma forma, o edifício garagem, eu acho que para o centro de Maceió é o ideal, porque realmente não só Maceió, como as outras cidades também, eu quando eu vou a Aracaju também tenho problema de estacionamento, em Recife a mesma coisa. E Maceió já vai contemplar o primeiro edifício garagem, que já era para estar pronto, mas pode ser que o Caixa não tenha deixado concluir. Mas é importante, a Prefeitura tem um incentivo fiscal para isso,
para o edifício de garagem e não vejo outra alternativa. Agora, a Zona Azul, eu acho que a Prefeitura tem que botar em prática. Essa novela vem de 8 a 10 anos, acredito, vem enrolando essa história. Eu acho que a Prefeitura tem que tomar uma atitude e botar para funcionar a tal da Zona Azul, que é importante para o centro de Maceió. A marolinha do Lula virou o tsunami da Dilma. Olha, só não enxerga a crise uma pessoa que o Guido conhece, um vereador de São Paulo. Ele daqui a pouco vai nos dizer, porque nós vamos falar exatamente sobre a crise econômica no Brasil e os reflexos no comércio também de Maceió. Você é amigo daquele vereador paulista? Não sou não. Ele é muita cara de pau, né? Ele dizer, eu achei interessante a atitude da moradora, né? Quando viu o aumento de 100%, quase 100% para a Câmara de Vereador e para o prefeito, e ela rodou a baiana. Lá de São Paulo, né? Em São Paulo. Aqui não tem isso, não. E fez uma confusão e tal, e no final foi convocada para uma sessão sobre isso, e no final reduziram o salário. E ela, quando foi falar com ele, ela se revoltou, mas quando foi falar com esse vereador, o vereador disse, não, eu não estou vendo crise no Brasil. E tem crise? Eu não estou tendo crise nenhuma. Quer dizer, é muita cara de pau da pessoa dizer isso. Eu acho que o povo merece o respeito. Nós temos aí uma crise pesada. Essa inflação, ou isso é uma opinião minha pessoal, a inflação que o governo diz que é esse percentual, eu não acredito, porque eu tenho casa, eu faço as compras de casa também, eu vejo os aumentos que tem. Cada aumento absurdo. O governo vem dizer que o aumento, a inflação é de 6%. Pelo amor de Deus, né? Agora está baixando, quem tem imóvel alugado, esse aí caiu, o valor de aluguel, isso aí já caiu em São Paulo, aqui também já tá caindo. Então, porque hoje a crise reflete na construção, ainda mais aquela atitude do governo, que o imóvel usado, você só financia 50% do imóvel, prejudicou muito as construtoras que recebem o imóvel usado na negociação no novo, então prejudicou e... Está aí a crise na porta. O vereador ainda disse que não tinha crise. Aí você quer tirar onda com todo mundo, né? Guido, muito obrigado pela sua presença aqui conosco na TV Mar, dentro da Vez do Povo, e o convite para que logo estejamos juntos, como vamos estar acompanhando o seu trabalho, o trabalho de toda a sua diretoria à frente da Aliança Comercial. Boa sorte para você, um bom trabalho. Muito obrigado. O trânsito fica cada vez mais caótico na região do Jacintinho. Semáforos que não funcionam trazem aí um caos. E o nosso companheiro Viderlan Araújo traz maiores detalhes a respeito desse problema. Estamos na rua Cleto Campelo, aqui no Jacintinho. É a principal, que dá acesso à feirinha do Jacintinho e também o destino ao centro de Maceió. Não é o trânsito da Índia, mas a condição aqui, em horários de pico, é extremamente preocupante. Nós não temos placa de sinalização para avisar aqui aos condutores quem tem a preferência. Só é preciso cada um ter aquela sensibilidade, porque quando não tem, o trânsito se transforma nesta loucura que nós estamos agora registrando com o Valdemir Soares. Cada um tem que buscar justamente aquela condição melhor, aquela lei da boa vizinhança para poder seguir o seu trajeto quando chega neste trecho aqui. Não há nenhum tipo de placa que informe para os condutores quem tem a preferência. E vários acidentes já acabaram sendo registrados aqui na Avenida Cleto Campelo, no Jacintinho, nesse cruzamento com a Rua Bonfim. Os condutores passam constantemente, quando inclusive pega essa via de acesso, saindo da Avenida Leste-Oeste, com destino a essa avenida principal aqui do Jacintinho. E claro, aqui dá destino a muitos setores, é uma região central aqui de Maceió. Mas como você observa, dá realmente para perceber que precisa da sensibilidade dos condutores nesse momento para poder seguir o trânsito e o trânsito fluir normalmente. Quando o trânsito lá na frente está com o sinal fechado ou está congestionado, aqui se transforma realmente numa verdadeira fila de veículos e quem vem desse lado precisa justamente contar com esse tipo de sensibilidade dos condutores para poder ter acesso à Avenida Cleto Campelo. É realmente constante o número de acidentes nessa condição e, como você pode observar, nenhuma placa para poder sinalizar quem tem a preferência aqui nesta condição que nós estamos registrando com essas imagens de Valdemir Soares. Aqui direto do Jacintinho. Imagens de Valdemir Soares, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Grande Viderlan Araújo, parabéns, um abraço para você, para os nossos cinegrafistas, o Flávio Santos, também todos aqueles que estão trazendo tudo que é informação que interessa para você pela sua TV Mar. Estamos em uma sociedade com uma infinidade de tendências
e uma multiplicidade de escolhas, entre elas ter ou não filhos. Nos países do hemisfério norte, a sociedade traz cada vez menos crianças, que, por sua vez, também são criadas cada vez mais adultos e como adultos. E é normal que também exista uma certa reação contra um tipo de sociedade que impõe a reprodução. Trata-se de uma tendência de pessoas que, em outros tempos, não poderiam assumir o que não queriam, pelo menos ter filhos, por não gostarem de crianças ou por outras razões. Diante de um tema como esse, é que nós estamos aqui trazendo a análise do fato social que poderia ser destacado. E a gente fala aqui já estamos tendo a honra de trazer um especialista no assunto, nesse quadro importante. Vamos então trazer Saber em Debate com o nosso querido Luiz André, que já está aqui nos estúdios da nossa TV Mar. Está no ar, Saber. Voltando e agora já com o professor André Luiz, e nós estamos vivendo aí esses dramas, né, professor? Há uma preocupação de se evitar uma densidade demográfica maior, questões econômicas e sociais trazem esse dilema. Muitos querem apenas ter 1, 2 filhos no máximo. E aí encerra a carreira, a mulher faz uma cirurgia para evitar filhos ou outro tipo de forma de evitar o aumento da família. O que é que representa isso numa análise social ou sociológica? Inicialmente, Fernando, muito bom dia, né? Bom dia a todos os telespectadores. Isso, como você analisou, é um fato social, não tenha dúvida. Isso não é uma questão nossa, brasileira especificamente falando, isso é uma questão mundial. Acho que menos os países islamizados por uma razão cultural, até por permitir a poligamia, mas todos os países do mundo, inclusive em países africanos, que ainda sofrem bastante com a questão econômica, isso é uma realidade. Países como, por exemplo, a Dinamarca tem estimulado, uma campanha recente, causou até um certo furor na internet, que os casais mais jovens tenham filhos, porque a taxa de reposição hoje, que deveria ser a normal em 2,1, está em 1,7. País como a Alemanha, Fernando, hoje tem 1,4 de reposição populacional. O Brasil, hoje já vive uma situação complicada, um pouco abaixo de 1,8. Quer dizer, isso é uma questão muito séria e não se tem muito o que discutir. Por quê? Porque o que fazer para os estados determinarem as pessoas a terem filhos? Essa que é a grande questão. O estado não pode, no Brasil, pelo menos não pode, por exemplo, obrigar a pessoa a ter filhos, não é? Isso é inconstitucional. Então, em razão desses fatores todos, nós temos uma situação muito complicada, porque não é só uma questão individual. Temos que pensar que o Estado tem suas obrigações, entre outros fatores, com a questão da aposentadoria, e com menos crianças, evidentemente, nós temos aí uma dificuldade de reposição para as pessoas que estão saindo da chamada pirâmide etária. Tem um dado importante, que é um país ficando cada vez com sua população idosa. Isso é mais um complicador, que a gente precisa de mais jovens para manter o país crescente. Não. E um país continente como o Brasil? Não tenha dúvida. A reposição nossa é de 1,77, para ser mais exato. Não é? Nós hoje gastamos aproximadamente 10% do PIB com a aposentadoria por uma conta que você sabe muito bem não fecha. Não é? Temos uma taxa, um percentual aí próximo, Fernando, hoje de 10% do PIB igual a Portugal e Espanha. Mas a tendência nossa, até a questão da equivalência, é que nós possamos dobrar esse gasto em muito pouco tempo. Acredita-se aí, segundo os estudos recentes do Ministério da Previdência, que lá por volta de 2030, 2035, nós passaremos a gastar 20% do PIB. Quer dizer, se as contas já não fecham hoje, você imagina então daqui um pouco, né? É uma realidade catastrófica essa situação. O grande problema é como resolver. Temos as nossas regras de aposentadoria, né? Recentemente o Congresso, inclusive, andou analisando situações de aumento de idade, o fator previdenciário hoje anda sendo discutido, inclusive para ser eliminado, mas toda essa situação passa por um critério muito importante. A questão é, evidentemente, o fator sociedade. As pessoas mais jovens não querem ter filhos, né? O que fazer, então, para estimular, né? Diante disso, várias problemáticas surgem. Essas problemáticas passam, por exemplo, pela própria mercantilização social,
Quer dizer, as pessoas não têm filhos, Fernando, em razão da questão de se ter mais liberdade, por um individualismo, né, por uma questão de pensar na ascensão profissional. As pessoas não pensam mais em empregos, pensam em carreira, né? Se você pegar, por exemplo, uma sala de um cursinho pré-vestibular, né, principalmente para aqueles que forem fazer medicina, você vai perceber que aquelas pessoas jovens, um curso de medicina demora 6 anos de curso, mais 2 de residência. Se você fizer um questionamento ali, primeiro, não é difícil encontrar gente muito jovem que não queira ter filho. E depois, as pessoas adiam o sonho da maternidade. Se pensar que, por exemplo, as pessoas falam inicialmente em primeiro se posicionar economicamente para ter filhos, vamos considerar que essas pessoas começam a ter filhos acima de 30 anos, né? Quer dizer, aí que você falou, hoje talvez 2 filhos, tá? Essa que é a grande questão. Se você imaginar que a década de 70, as pessoas, as mães, as jovens naquele momento tinham quase 6 filhos, né? Hoje essa taxa é de 1,77. É um absurdo, né? Um outro dado que nos chama a atenção também é essa independência da mulher. A mulher está agraçando, conquistando a cada dia espaços que antes era do homem. E aí a mulher virou pai, mãe. Isso também é um indicativo de que a mulher está se retraindo para não ter uma prole maior, para não ser também mais um complicador na sua vida? Isso é um fator cultural, vamos deixar claro, né? Isso é um fator cultural. Isso está muito ligado a várias questões, entre outros aspectos, o grau de escolaridade. Ao final, no momento final de nossa apresentação, nós iremos mostrar alguns dados aqui do Ministério da Previdência relacionados a isso. Mas quanto maior o grau de escolaridade, certamente o número menor de filhos. Tem relação direta, portanto, com a questão econômica hoje. Criar filhos não é barato, isso é inegável, né? É muito caro. Se nós pensarmos principalmente no estado como o brasileiro, que é um estado que não oferece uma educação de boa qualidade, uma saúde de boa qualidade, fora os cursos que as pessoas acabam fazendo. Eu sou pai de uma criança de 4 anos de idade e sei do custo disso aí, mas não tenha dúvida. Porém, mesmo estados que têm uma situação social muito melhor, e é inegável que países nórdicos, vamos lá, que países como a Noruega, que a Suécia, a Dinamarca, que nós comentamos aqui, esses países têm uma situação social muito melhor. O estado de bem-estar social, Fernando, age com muita intensidade. Mas por que então, mesmo na Dinamarca, diante de toda essa situação, deixar claro, a Dinamarca inclusive estimula, né, uma Alemanha estimula, pagando determinados valores para que as pessoas possam ter filhos. O porquê então de lá não terem filhos também? Então essa é uma questão cultural que passa, claro, por um debate muito mais amplo, porque essa é a grande questão. Hoje a maternidade de fato não atrai. Esse é o problema. O governo Dilma Rousseff, antes desse tsunami da crise, andou estimulando aí, inclusive com um programa para as mães terem seus bebês, e ficou aquela ideia de que era o estímulo para o crescimento demográfico do país. Como é que você analisa essa situação e se o governo se retraiu um pouco mais nessa ideia? Vamos lá, vamos deixar claro. Primeiro, tirar aquela ideia, né, que as pessoas muitas vezes comentam a respeito de programas sociais estimularem filhos. Hoje, os dados comprovam que não, que mesmo entre, né, as pessoas que recebem os programas sociais, caso típico do Bolsa Família, esses números têm caído. Isso é uma realidade. No caso do Brasil, é sempre importante lembrar, né, que o Brasil é hoje um país que já não repõe a população. Isso é, nós temos hoje dados oficiais de 1,77 para 2,1. Então já começaremos a nos preocupar. Essa é uma realidade que hoje vem sendo debatida. Se nós pensarmos que esse problema previdenciário é um problema muito grave, porque vai possibilitar gastos maiores, se fosse a presidenta Dilma Rousseff, qualquer presidente que hoje entra, ele vai ter que arcar com essas consequências, não tenha dúvida nenhuma, né? Estamos, inclusive, passando por esse debate, né? Recentemente o Congresso aprovou uma nova fórmula, que é a tal fórmula 8595, mesmo com o veto da presidenta Dilma, deixar claro, mas mesmo assim essa é uma situação que não só Brasil, países latino-americanos, países principalmente mais velhos, Fernando, hoje tem discutido. É uma questão muito séria, porque todo o nosso sistema previdenciário especificamente foi pensado de forma piramidal, né? A base era muito larga, com muitos jovens a sustentar pessoas que iam saindo dessa estrutura. Vivíamos 50 anos
Ao final da década de 60, a média de idade no Brasil, a longevidade era de aproximadamente 52 anos de idade. Hoje nós vivemos 75, com previsão daqui a 20 anos de viver acima de 80. O que fazer então para sustentar? Note também, Fernando, que essas medidas são medidas muito complicadas de serem tomadas por um presidente, por um congresso, né? Por quê? Porque são medidas impopulares, né? Aumentar, por exemplo, o tempo de contribuição é muito impopular, não é verdade? Então essa é uma discussão que nós precisamos de fato ter todo um capital social, toda uma relação com a sociedade a ser, claro, repensada. Problemas previdenciários para os pais, problemas da educação, saúde, livrar da onda de drogas e violência, isso realmente desestimula. Mas o porquê de toda essa preocupação, se a crise pode passar, e sabemos que são cíclicas essas crises, há uma expectativa, mas de quando essa crise passar? É esse o freio, o contrapeso que aqueles que querem constituir família... Eu vou reproduzir aqui um livro que deu muita polêmica, tá? Recente, uma autora chamada Corinne Meyer, 40 razões para não ter filhos. Esse livro deu uma polêmica, é interessante que toda a matéria que citava o livro, lá nos comentários você chegava nos extremos. As pessoas muitas vezes, né, se enquadravam naquela situação, porque não são poucas, vamos deixar claro que hoje 1 em cada 5 casais no Brasil prefere não ter filho, não tem filhos, quer dizer, esse número tem aumentado de forma muito grande, os dados do IBGE entre 2004 e 2013, os últimos dados mostram isso aí. E é, de fato, uma questão cultural. O que fazer? Talvez a sociologia, enquanto disciplina voltada para os estudos aí, possa esclarecer esses fatos daqui, sei lá, algum tempo. Mas, certamente, isso passa pela questão econômica. Se nós fôssemos produzir um texto, se nossos alunos fossem produzir um texto nesse momento, nós teríamos 2 parágrafos de desenvolvimento claros. O primeiro parágrafo de desenvolvimento, Fernando, seria, de fato, para falar dessa questão da mercantilização social. As pessoas são muito individualistas, né? Essa modernidade líquida nas palavras do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. O outro é a questão previdenciária, quer dizer, ao mesmo tempo que você toma uma decisão individual, que vamos deixar claro é constitucional, o Estado não pode de fato intervir, você também cria um grande problema para o Estado. E como são medidas muito impopulares, estamos num paradigma de rompimento. Acredito que esse paradigma passa, inclusive, pelaquela velha discussão de como a mulher passou a ter esse direito. Acredito que são os métodos contraceptivos lá na década de 60 o fator primordial, né? Você passa a dar liberdade à mulher, ela passa a ter direito do seu próprio corpo. Eu gosto muito da sociologia desse período, que diz que a mulher pode fazer o sexo sem culpa nesse momento, né? Porque passaria a ter o controle do próprio corpo nesse momento. Então, é uma questão que certamente a sociologia vai se preocupar, porque os números são muito claros, né? As pessoas não querem ter filhos, mulheres, o casal como um todo não quer ter filho. E olha que é uma discussão extremamente segmentada. Por que isso? Porque nós temos hoje uma diversidade no tocante a esse aspecto muito grande. Ao mesmo tempo que nós temos a discussão a respeito da família, e vamos deixar claro que a mulher passou a ter o direito de decisão na questão da família desde a Constituição de 88, né, e do Código Civil, né, nós temos hoje possibilidade de termos pessoas sozinhas formando família, casais homossexuais formando família, né, casos de países europeus onde, por exemplo, uma pessoa virgem, uma menina virgem pode constituir família pelos métodos de reprodução assistida, quer dizer, é uma mudança de paradigmas enorme que, claro, ainda precisa ser realmente melhor estudado. Eu vou colocar um tema aqui que é por demais polêmico, mas como faz parte também da procriação ou não, eis que está aí ainda sempre questões religiosas, questões sociológicas e o Congresso Nacional nesse grande eterno debate, aborto. Extremamente polêmico, a legislação brasileira permite em algumas situações, né? Porém, precisa ser melhor discutida. Recentemente, países europeus discutiram isso sob o viés de plebiscito, o caso de Portugal, né? A situação brasileira é uma situação social, vamos deixar claro, o número é avassalador, enquanto a gente está escondendo a situação por baixo do tapete e a sujeira, a situação é clara, né? Nós temos em apenas 2 situações, e uma recentemente decidida pelo Supremo Tribunal Federal. É uma coisa que certamente nós vamos ter que discutir. Pelo viés legislativo, vamos deixar claro, porque não se pode avançar no viés judicial, mas pelo viés legislativo. O grande problema temos um Congresso hoje segmentado, dividido, conservador no tocante a determinadas situações, né? O Eduardo Cunha, hoje presidente da Câmara dos Deputados,
não permite nem a discussão a respeito disso, porque eu acho que a discussão é fundamental, né? Temos hoje uma bancada religiosa muito forte que barra qualquer tipo de investida, mas não tenha dúvida nenhuma. Isso é um fato social, um fato que precisa ser discutido com a sociedade, já que isso tem relevância direta nos custos da saúde, né? E nós, enquanto contribuintes, acabamos tendo que arcar com toda essa situação. Procriar, densidade demográfica e um outro item que eu trago aqui, a questão dos índices do número de casamento. Eu acredito, não tenho as estatísticas ao pé da letra, que o casamento, mesmo com a crise da desestruturação familiar, o casamento é uma instituição que está ainda em moda. E acredito que os índices continuam crescentes, porque o casamento gay é uma realidade em grande parte do mundo e no Brasil já existe sim. O casamento gay na religião não, mesmo porque também não faz sentido no mundo jurídico. No mundo civil, o casamento religioso não existe. O que existe no civil, um contrato ou aquilo que nós chamamos de união estável, o que é uma realidade já no ordenamento jurídico brasileiro e na praxis forense. É um contrato onde dois corpos, duas pessoas do mesmo sexo também estão, como bem você colocou, constituindo família por meio de adoção. E aí, como entra nessa análise, essa estrutura? Do ponto de vista da quantidade de crianças, não altera, vamos deixar claro. Por quê? O fato de você adotar, o fato de você permitir, né, que casais homossexuais possam adotar, não faz alteração no tocante a questão do nascimento. É evidente que dentro dessa relação a lógica procriativa não se permite, isso é óbvio, né? Mas o mais importante disso é a questão da discussão a respeito, Fernando, do aspecto da questão de direitos. A meu ver, essa questão passa por um debate até maior, né? E lembre-se que no caso brasileiro há uma discrepância, porque apesar de nós termos uma legislação, né, que é proibitivo, o Supremo Tribunal Federal já acordou, já decidiu, né, em 2011 a possibilidade da união estável e o próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, já determinou que os cartórios seriam obrigados a estabelecer tal princípio. Então, diante dessa situação, me parece apenas uma questão de direitos. Aqui, claro, de um ponto de vista meu, uma questão de direitos. É bom sempre lembrar que, apesar de nós termos uma decisão jurídica que estabelece esses direitos, temos ainda um país de muitas situações de maltrato em relação à questão homossexual, e é evidente que os números demonstram que a quantidade de homossexuais mortas ela é muito grande, né? Diferente, por exemplo, de países europeus, que muitas vezes não têm a legislação, mas o respeito ela é muito maior. Lendo recentemente, um país como Israel, por exemplo, que é um país bastante conservador no aspecto religioso, tem uma permissividade em relação aos direitos muito grande, o que é um descompasso, né, entre um país ter a regra que permite, mas socialmente ter todo esse tipo de problema, né? Professor Essa é a questão. Muito obrigado por trazer tantas importantes informações para a gente aqui no quadro Saber em Debate. Muito obrigado, bem-vindo, né, a nossa presença aqui, é óbvio. Sempre. E principalmente dizer que essas informações são fundamentais para que o telespectador possa construir esse texto com mais facilidade, tendo esses nortes que aqui foram debatidos. Tenha dúvida. Mais uma vez, muito obrigado. E agora é hora da gente trazer Odilon Rios, sempre com um tema importante no ponto. Os detalhes da licitação dos ônibus em Maceió só devem ser revelados no dia 27, mas o prefeito Rui Palmeira adiantou alguns deles. Os ligeirinhos, muito conhecidos na década de 90, voltarão a circular na capital. Terão a passagem mais cara e todos os carros com ar-condicionado. Outro detalhe é a diminuição da frota. Menos ônibus devem circular. Daí vai existir mais velocidade na faixa azul e menos tempo de espera nos pontos ou terminais. Mas e a pontualidade das linhas e a quantidade de carros na cidade? Diz o prefeito que a licitação pensou nisso também. O número de veículos deve diminuir e as pessoas serão convencidas e estimuladas a pegar ônibus. Todas as estradas terão ciclovias, ou seja, um estímulo a mais por menos carros. Mas daí vem algumas questões. Menos carros depende de mais campanhas de trânsito. Foi assim na Europa, é assim na cidade de São Paulo, que lançou na semana passada seu edital de licitação dos ônibus, e não será diferente aqui.
pelo edital, o transporte de vans clandestinas vai ser desidratado, mas isso é no papel. Transporte urbano movimenta bilhões de reais. Quem está fora quer entrar e quem entrou, no caso das empresas de ônibus, não quer sair. E o edital, como já sabe o prefeito, estará na mira judicial de quem manda nas empresas. Obrigado, meu caro Odilon Rios. E agora vamos falar de arte. Esculturas e caricaturas do caricaturista alagoano Hércules Mendes estão expostas ao público na galeria do Museu Palácio Floriano Peixoto. A repórter Laia Santa Rosa foi conferir essa exposição e você acompanha aí essa matéria. O Museu Floriano Peixoto está com suas portas abertas para quem quer conhecer as esculturas e charges do caricaturista alagoano Hércules Mendes. A exposição apresenta 35 obras entre desenhos e esculturas que prometem levar o visitante à reflexão. Questões como a escassez de água, corrupção, racismo e futebol mostram um pouco dos 50 anos de trabalho desse artista. Essa exposição do Hércules, ela vem do lançamento, do catálogo da primeira Bienal Internacional de Caricaturas. Então, ele foi um dos artistas entre o mundo todo, que foi agraciado dentro desse catálogo. E, como alagoano, ele quis lançar também o catálogo aqui, em Alagoas, já tinha lançado na Aliança Francesa, e disponibilizamos o Museu Palácio Floriano Peixoto, que é um local também de cultura, e nada melhor do que a gente divulgar as nossas pratas da casa, que são esses artistas. Então, essa exposição ela só vai até agora o dia 23, mas com certeza ele vai ter outras obras expondo em equipamentos culturais aqui da Secretaria de Cultura. Hércules Mendes é considerado um artista criativo, ousado e de traçado único. Através de suas obras, ele chama a atenção para a realidade do Brasil e do mundo. Quem visita a exposição desse artista internacional fica encantado com suas telas, caricaturas e charges. Uma das exposições que mais me chamou a atenção foi falando sobre a água. E se a gente não tiver muito cuidado, realmente vai ter que sempre ser rodeado com blitz, para chamar muita atenção, Esse artista, ele trata a realidade, o que está acontecendo com o nosso cenário atual. Você sentiu isso nessa exposição? Sim, positivo. Trata essa realidade de hoje que nós estamos vivendo. Se a gente não souber, vamos dizer assim, economizar, a gente pode lá na frente passar uma grande crise, como nós já estamos passando essa crise financeira. Durante os dias da exposição, foi lançado ainda o catálogo da primeira Bienal Internacional da Caricatura, onde o artista alagoano tem seu trabalho exposto com destaque. Hércules é o único alagoano com as obras publicadas no catálogo, que pode ser adquirida durante a visitação. A exposição segue até o dia 23 de julho, das 9 às 16 horas. Lembrando que o nosso querido Hércules é um dos mais conceituados, renomados, premiados, laureados fora do estado de Alagoas, pelo Brasil afora e também no exterior. Se você quiser adquirir o catálogo da Bienal Internacional de Caricatura, pode ligar para o número 3315-7874, 3315-7874. Abraçando a todos da nossa equipe, agradecendo a todos que também estiveram com você, fazendo o fenômeno da maior audiência na nossa TV Mar. O nosso muito obrigado e amanhã estaremos novamente aqui com o fenômeno A Vez do Povo. Um abraço para todos, até lá.